O Reino Unido foi novamente o país europeu que registrou o maior número de mortes por Covid-19 nos hospitais. A pandemia, que já tirou a vida de quase 13 mil britânicos, atinge em cheio os brasileiros que vivem no país em situação ilegal. A vista da janela é tudo que ela vê do mundo lá fora. Só isso e mais nada. Não tenho saído para canto nenhum. Só trancada dentro do quarto. Essa brasileira, que mora em Londres, obedece às mesmas regras da quarentena imposta a milhões de britânicos. A diferença está nas consequências do isolamento para a vida dela. Eu estou querendo voltar para o Brasil, não tenho condições de voltar para o Brasil. Estou sem trabalho, não tenho como pagar o quarto que eu estou. O pouco de comida que eu tenho foi um pastor da igreja que me deu para 8 dias. A pandemia foi um golpe ainda mais forte naqueles que moram no país sem permissão do governo. São milhares de brasileiros que trabalham aqui em serviços básicos, como limpeza e construção civil. Elas só têm trabalho que seja pago em efetivo, em dinheiro. Então, essas pessoas perderam o trabalho delas, estão em casa e elas não podem recorrer ao governo britânico, que está pagando ou está ajudando as pessoas que estão sem recursos. Então, por conta disso, essas pessoas realmente foram afetadas ao extremo. Você ter dinheiro como pagar aluguel, sem ter dinheiro para comer, sem ter dinheiro para nada. A solidão de um quarto poderia ser ainda mais dolorosa se não houvesse um teto para ficar. Sem dinheiro, esse brasileiro está morando de favor. Se não fosse esse amigo que te cedeu um quarto, como você faria? Olha, eu nem sei te dizer, viu? Eu nem sei te dizer o que eu faria. Eles não são um caso isolado. Há centenas tentando voltar para casa. Mas o programa de retorno voluntário do governo britânico, que paga a passagem para que essas pessoas deixem o país, foi suspenso no início do mês. Na Casa do Brasil, organização que recebe cada vez mais solicitações, há mais de 1.000 pessoas na lista de espera. Quanto mais a situação fica pior por aqui, mais desesperadas e ansiosas vão ficando essas pessoas. O Reino Unido registrou 761 mortes nas últimas 24 horas apenas na rede hospitalar. Já são quase 13 mil no total. Muitos desses brasileiros, chamados de ilegais pelo governo britânico, temem não conseguir sequer ter o cuidado de suas famílias se acabarem doentes. Mulher e 2 filhas. É tudo o que ele queria ver agora. Ele não sabe se vai ver a família, se vai ficar doente, se vai morrer por aqui. No Brasil ou no mundo, ninguém tem certeza do amanhã mais. A grande maioria desses brasileiros mora em quartos alugados, em casas que geralmente são cheias de outros imigrantes. Quanto mais gente, maior o risco nesses dias. Normalmente, os chamados ilegais não têm direito de usar o sistema de saúde, mas, segundo o governo, os casos da pandemia estão sendo atendidos sem distinção e cobrança. O problema é que, se o caso não for relacionado à Covid-19, o hospital pode pedir informações sobre a situação imigratória do paciente. E um dos piores receios dessas pessoas é justamente o de serem notadas. Você tem medo de ser presa? Sim. Porque aqui brasileiro que não tem documento, já passou do prazo, eles levam preso sim e são deportados, só Deus sabe quando, porque demora muito. Oficialmente, elas não existem para o governo do Reino Unido, mas em muitos casos são essenciais para o sustento de quem ficou no Brasil. O sonho que eu tinha aqui acabou, né? É triste, é muito triste. Ela deixou filhos e netos para trás e não tem ideia de quando poderá vê-los de novo. Que a avó, a mãe, veio para cá para lutar por eles e ajudá-los, mas infelizmente meu sonho acabou e eu não consegui fazer o que eu queria por eles.